experiência do país, é pioneira em marketing de causa no mercado brasileiro, com mais de 15 anos de atuação no segmento, ajudando empresas como Ambev, Boticário, Danone, PepsiCo, a gerarem um impacto real na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, trazerem resultados para os negócios. Médica pediatra e mestre em infectologia pela Unifesp, conta com experiência em saúde coletiva, prevenção e mudança de comportamento. É ainda idealizadora do SaúdeX, um laboratório de inovação e tecnologia para soluções de saúde. Para ela, tecnologia e comunicação são grandes aliados na construção de um futuro melhor. Betina, muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada. Oi, gente, prazer estar aqui. Obrigado por terem ficado, foi todo mundo embora, né? Me deu medo falar ficar aqui sozinha. Então, tô feliz, acho que todo mundo que resolveu ficar aqui, de alguma forma, já pensou em fazer algo para construir um futuro melhor para todos. Então, a gente vai assistir um videozinho curto de 3 minutos. Talvez algum de vocês já tenham ouvido, mas sempre é bom ver de novo. Pode rodar. You are a good person. You spend time with your family. You work out at the gym. Come on, push. You conserve water while showering. You like nice clothes. You give to charity. You recycle. You drive a Prius, but you use your bike when you can. You enjoy the occasional distraction at work, and you always send a card on Mother's Day. Always. But there's a part of you that tells yourself that you're not so good, that you could be doing more, that the world is falling apart at the seams, and all you've been doing is yoga. One day, you see that the rainforest is being destroyed at a staggering rate of 32 million acres a year. That's the equivalent of 1 football field every 78 seconds. You feel bad, angry, guilty. You've been apathetic for too long. You want to do something about it. You must do something about it. Well, this is what you're not going to do. I quit! You're not going to quit your job, leave your family, get on the next flight to Nicaragua, take a bus to the edge of the jungle, then hoof it across rivers, lakes, and streams on a quest to the very heart of the rainforest. Take me to the heart of the rainforest. You're getting closer. You're almost there. You have arrived. You're not going to ingratiate yourself with the local tribesmen, go to great lengths to earn their respect and trust. Nope. No. It is around now you realize you're living out the cliché gringo fantasy of becoming an honorary native and leading the resistant forces. But screw it. If they could do it, so can you. I'm gonna save you! This guy comes over here, I'm gonna do this, I'm gonna pull a zap-thing, bats right through him, right over here. You're not going to coordinate and occupy the rainforest movement, realize it's hopeless, summon the power of the gods, lead a revolution against the deforesters and their multinational employers in an apocalyptic once-and-for-all battle to save humanity, only to awaken 2 days later in an El Salvadorian hospital with 2 toes missing on your left foot, Siri, I wanna go home! hobble out of Central America, up through Mexico, across the Sierra Madre where you break down, have your first cigarette in 4 years, accidentally start a wildfire, killing off the endangered species that once served as your occupational distraction, finally make it back home, only to find you've been replaced at work by a guy named TJ, and that things at home are not what they used to be. You're not going to do any of these things, but what you can do is follow the frog. Buying Rainforest Alliance certified products ensures the future of our rainforests, so that you don't have to do the things you shouldn't do anyway. Just follow the frog. Bom, é isso, a gente não vai fazer, mas todo mundo pode fazer alguma coisa. E, espera aí que não está passando. Passa o próximo para mim, por favor. Aí. O meu jeito foi fundar o IRI. Tá? Então, o IRI é uma agência de impacto positivo, eu sempre fui uma sonhadora e acho que todo mundo pode fazer a diferença para um futuro melhor,
Então, a Willy tem esse nome meio complicado, que é um nome de origem indígena, que quer dizer algo como tudo de bom para todos. Então, a gente é uma mistura entre uma consultoria estratégica, tipo uma Ernst Young de sustentabilidade, e uma agência criativa. Né? Como é que a gente fala de sustentabilidade, como é que a gente fala de impacto positivo, sem ser chato, para a gente fazer essa mudança que a gente quer, e como é que a gente consegue fazer isso de uma forma que vai agregar valor para o negócio dos clientes. Além disso, né, como você viu que ele falou, eu sou médica de formação, a gente está na faculdade, a gente nem sabe que caminho a vida vai levar a gente. Né? Então, a gente tem o SaúdeX, eu uso muito essa minha bagagem de saúde para trabalhar com prevenção, promoção de saúde, mudança de comportamento, que a gente use a tecnologia para conseguir dar escala nas soluções de saúde. Mas hoje a gente está aqui para falar de marcas com propósito, para falar de causas e como que isso pode gerar uma conexão entre as marcas e as pessoas. Hoje, então, a gente vai passar um pouquinho sobre as principais questões que temos na sociedade, vamos falar um pouquinho por que as causas e as marcas são indivisíveis, como é que isso tem que funcionar, o que a gente pode fazer e, por fim, vou trazer um pouquinho dos exemplos, o que eu tenho feito nesses últimos anos. A gente tem que sempre começar olhando os desafios da sociedade. Quando a gente vai falar de uma causa, de uma marca, vamos entender quais são as pressões, quais são os desafios da humanidade e para onde que o consumidor está querendo que a gente ande. Essa questão dos resíduos, né, gente, a gente vive uma sociedade bem consumista, que não tem preocupação nenhuma. Então, esse dado aí que até 2050 vai ter mais plástico do que peixe no oceano, e esses resíduos todos que não são de direito, né, não são destinados corretamente. A gente tem ilhas de plástico, não sei se vocês sabem disso, mas tem ilhas de plástico no oceano que já tem tamanho de 3 vezes da Bahia. Essa questão do aquecimento global, né, que diz que agora já é uma ebulição global, estamos aqui vivendo essa onda de calor no meio do inverno, né, o que é isso que estamos vivendo? E apesar de, desde lá de trás, do Acordo de Paris, dos países terem feito acordos para conter esse aquecimento global, isso vem escalando e trazendo várias consequências, incêndios, chuvas, deslizamentos, como a gente viveu aqui em São Paulo, né? E algo precisa ser feito para a gente fazer essa transição para uma energia de baixo carbono, porque não dá mais para as empresas continuarem prosperando. Então, esse é um avanço super crítico, algo que tem sido muito falado e que a gente vai ver cada vez mais presente no nosso dia. Quando a gente vai para a questão social, temos aí uma desigualdade incrível no mundo inteiro, e aqui no Brasil, o Brasil é o 17º país mais desigual do mundo, então é uma vergonha muito grande para nós. Estamos aí com a questão da fome, a FAO, que é a organização da ONU que cuida aí dessa parte de alimentação, lançou esse ano um dado que 33%, eu tenho 1/3 da população brasileira que está em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Tá? Então, a gente vive uma coisa totalmente absurda, 10% mais ricos detêm 60% da renda. Então, é um país que dificilmente a gente, não resolvendo isso, vai conseguir resolver outras coisas. E, quando a gente olha para as próximas gerações que estão vindo, a gente entende que existe uma mudança em curso. Né? Então, as próximas gerações já estão querendo coisas diferentes. Da geração X, era aquela coisa, eu preciso ter, eu quero carro, eu quero luxo. Já quando a gente vai para a geração Y, já mais a questão da experiência, eu quero experienciar, eu quero vivenciar, e a geração Z que fala assim, que ter carro, eu não quero mais ter carro, eu quero compartilhar, eu não preciso mais dessas coisas, estão se identificando, né? Que bom, mas é isso mesmo, é uma geração que é diferente, que está cada vez mais consciente. Essa questão da diversidade, essa eu adoro, eu acho tão legal ver que isso mudou, tá, gente? Da minha geração para cá, isso é uma coisa que mudou muito para os meus filhos, que, aliás, tenho 2 que fizeram SPM, tão legal estar aqui, né? E é isso, já é diferente, já é normal, não que não fosse normal antes, mas é mais normal, né? As pessoas poderem se assumir do jeito que são, e, obviamente, aqui no Brasil, essa questão da raça ainda muito pouco representados, principalmente nas altas lideranças de empresa, mas uma agenda que eu tenho visto crescer com muita, muita força. E o que a gente vê aí? Os movimentos sociais surgindo, né? Então, tem uma nova ordem mundial onde as pessoas começam a se manifestar e fazer com que as marcas se posicionem. Não dá mais para uma marca falar assim, mas foi o segurança terceirizado que fez o ato de racismo. Oi. Né? Então, eu vou boicotar essa marca. Os consumidores já não aceitam mais que as marcas façam essas deslizadas.
temos aí as lideranças femininas surgindo, né, Greta Malala no mundo inteiro, né, então parece que era uma coisa que estava meio escondida, mas é isso, o Brasil, novamente, a gente aqui, a questão dos feminicídios, ainda temos uma agenda na pauta feminina muito forte para percorrer, e é uma coisa muito boa, eu sou sempre otimista, tá, gente? Eu vejo onde que a gente está avançando, então, essa questão feminina, vejo bastante avanço, e eu vejo que toda essa pressão muda. Tá? Então, isso é uma coisa que é super legal, que eu trabalho muito com, digamos, alta liderança de empresas. Gente, é isso, eles estão muito atentos para o que a sociedade quer, o que a sociedade fala, e muda-se a atitude. Tá? Então, as pessoas, hoje em dia, têm muito mais poder. Tá? Então, isso é uma coisa muito bacana, tanto da pressão das pessoas, dos movimentos organizados. E essa questão da comunicação, que agora todo mundo é provedor de conteúdo, né? Então, cada um fala o que eu quero, o que eu vejo, como que eu acho. Não dá mais para você ter uma narrativa única da marca falando, olha, eu sou assim. Não, você não é assim. Você é o jeito que você é percebido. Então, o que a gente fala é isso, que o propósito, né, que essa razão da existência e o próprio lucro das empresas, eles precisam ser redefinidos. Eu preciso, de alguma forma, gerar valor para a sociedade. Então, o que a gente fala, que a gente está evoluindo de um capitalismo de shareholder, que é esse conceito onde você tem os acionistas, né, share, que tem um pedaço da empresa, que antigamente, então, era isso. Você tinha que gerar lucro para os acionistas. Essa era a razão de uma empresa. Para um capitalismo de stakeholder, né, a gente usa esse termo stakeholder quando a gente quer falar todos os públicos com os quais a empresa se relaciona. Então, agora, as empresas elas têm que gerar lucro, óbvio, essa que é a razão de existência de uma empresa, mas ela tem que gerar valor para todos os públicos com quem ela se relaciona. Tá? Então, esse é uma visão que vai evoluindo, e, mais recentemente, temos as 3 letrinhas mágicas de ESG. Alguém aqui já ouviu falar de ESG? Sim. Então, essas letrinhas que a gente já ouviu falar, nem sempre a gente sabe muito bem o que ela é, mas é uma evolução aí da sustentabilidade, onde ela passa pelos 3 pilares, né, em inglês, environmental, social and governance, que é ambiental, social e governança. Então, o ESG ele começou quando os investidores começaram a falar assim, olha, eu quero ver como que sua empresa está desempenhando nas áreas ambientais, sociais e de governança para eu colocar o meu dinheiro aí. Então, tudo isso começou quando o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que é uma dos maiores fundos financeiros do mundo, falou assim, olha, aqui na BlackRock agora a gente vai começar a olhar os critérios ESG. Muito pautado em risco, tá, gente? Por quê? Porque eu não quero colocar o meu dinheiro ou o dinheiro dos meus investidores numa fábrica de shampoo que vai fechar porque vai acabar a água lá. Então, se essa pessoa não está vendo o risco hídrico de acabar a água, eu não quero mais. E, óbvio, essa parte mais idealista, se eu posso escolher, se eu vou investir o meu dinheiro numa empresa de petróleo ou numa empresa de energia limpa, onde que eu vou investir? Se isso me dá o mesmo resultado. Tá? Então, a entrada do tema da sustentabilidade dentro do ambiente de investimentos foi uma coisa muito interessante, e isso mudou tudo. Tá? A gente fala, porque eu estou aí no mercado já há mais de 15 anos, eu tenho interlocuções diferentes hoje em dia. Eu falo com lideranças mais altas na empresa, e eu vejo isso na agenda de presidente, na agenda de conselho, de uma forma que não existia antes. Tá? Então, a gente está num avanço bem grande do que a gente fala aí dessa economia regenerativa. Esse é o nome do momento. Tá, gente? Os nomes vão mudando, é tudo a mesma coisa, mas agora se fala na regenerativa. Por quê? Porque já se descobriu que só eu diminuir o meu impacto não adianta mais. Tá? Se todo mundo continuar diminuindo o impacto, a gente continuar crescendo, não tem 2 planetas para dar conta disso tudo. Então, a economia regenerativa ela fala isso, de eu ir além, tá? De eu fazer uma economia circular, de eu realmente fazer com que os negócios levem em consideração os custos ambientais. Tá? Então, isso tem que ser valorado, isso tem a logística reversa do resíduo tem que estar embutido no preço do produto, porque é assim que eu vou conseguir fazer a coisa realmente andar. E quando a gente fala das causas e das marcas, isso vem evoluindo aí no Brasil, né? A gente, no mundo inteiro não é diferente, mas a gente começa numa lógica muito filantrópica, eu tenho aqui o meu negócio e eu tenho o dinheiro lá que eu vou fazer de doação para as causas, né? Isso muito pautado no interesse das pessoas ou no interesse genuíno dos donos. Aí a gente passou toda uma fase de redução de impacto negativo, onde eu vou fazer as ações de ecoeficiência
porque eu vou economizar energia, é bom para o planeta, mas também é bom para o meu bolso, né? Então, onde que está o ganha-ganha? Essas andam super rápido. E aí, aos poucos, as empresas e as marcas começaram a falar, não, eu quero ter uma estratégia de impacto positivo estruturada, eu quero ter uma causa específica, eu não vou dar para um projeto de criança, depois para um projeto de idoso, depois causa das mulheres, e começaram a estruturar isso, até a gente entrar nessa era do propósito, que é isso, né? Então, das marcas com propósito, das marcas que elas não existem para vender um produto, elas existem porque elas acreditam em algo e, por acaso, elas têm um produto que tangibiliza essa razão de existência delas. Até a gente chegar no valor compartilhado, que é isso que a gente fala, que só o fato da marca existir, por si só, ela já contribua para essa sociedade, né? Então, é isso aí, um futuro de mudanças que estamos vivendo, onde a sustentabilidade não é mais uma escolha, não é aquela coisa lá, pode ser que exista ou não exista, e cada vez mais o consumidor tem a expectativa de que as marcas se envolvam com as causas sociais. Então, o que é isso? Por que as marcas têm que se envolver com as causas? Então, a primeira coisa é isso, responsabilidade social já é obrigação, tá? Não dá mais para você ter um caso de trabalho escravo que estava acontecendo lá, porque é simples, eu não vou mais comprar dessa marca. Tá? Então, hoje em dia, com as redes sociais, isso daqui já está muito difundido. Então, a responsabilidade social é tipo, esse é o básico. Tá? Mas o que a gente tem visto cada vez mais? Os consumidores já entenderam que os governos sozinhos não vão conseguir resolver os desafios do mundo. Então, que as marcas precisam também se envolver nisso. Tá? E o propósito começa também a ser guia de compras. Eu começo a pautar minha decisão de compra nas marcas que têm valores parecidos com os meus. A questão ambiental, cada vez mais preocupado, seja de ser cruelty-free, seja assim, vários selos, né, óbvio que desde orgânicos, coisas mais complexas, até coisas menos complexas, mas que isso vem crescendo. Tá? Então, a gente sempre fala assim, que, infelizmente, aí tem que ser sincera aqui, gente, não é que a sustentabilidade ele é driver de compra, não. Ele é um dos, tá, gente? Então, é óbvio que é sempre difícil, mas isso vem crescendo. Cada vez mais as pessoas vêm deixando de comprar produtos, né? Então, a punição ela já é muito real. Deixar de comprar um produto porque ele tem valores que você não julga adequado e, sim, cada vez mais valorizar isso. E, quando a gente fala de marcas, eu gosto dessa pesquisa, porque ela me choca muito, que fala, se você pergunta para o consumidor, eles não iam se importar se 75% das marcas simplesmente desaparecessem. Tá? Então, o consumidor, para você ser relevante para ele, você precisa ter algo que sua marca faça que vai fazer ele sentir diferente. Tá? E aí, quando a gente fala dessas meaningful brands, né, que eles chamam que são as marcas mais significativas, que são as marcas que têm um propósito, elas performam melhor em tudo. Tá? Então, tipo, quase o dobro em impressão geral, mais que o dobro em intenção de compra para quem é cliente, para quem não é cliente, para quem é cliente vai de 29% para 70%. E, obviamente, a defesa da causa e até um preço-prêmio, você está disposto a pagar mais por aquela marca, porque ela tem um propósito, ela tem uma causa. Tá? Então, isso realmente traz resultado. E, quando a gente fala de comunicação, a gente vê que quase 80% das pessoas eles querem saber o que as marcas estão falando. Então, eles estão bem interessados e eles querem, me conta. Né? Ele não quer ficar falando do seu produto. Eu quero saber o que você está fazendo de bom para o mundo. E, obviamente, também aí os millennials que, quando eles vão trabalhar em algum lugar, não querem mais trabalhar em algum lugar. Né? Eu quero trabalhar numa empresa que tem valores próximos aos meus e práticas corretas internamente. E a boa notícia é que isso tudo traz resultado. Tá? Então, você fala assim, mas eu vou ter que investir nisso. O que a gente vê? Né? Então, as marcas com propósito elas crescem mais de 2 vezes e meia mais do que as marcas que não têm propósito. Os negócios que levam o ESG a sério, isso é de 2022, tem um lucro 20% maior. Tá? Então, eles lucram mais, não é à toa, gente, é uma visão de minimizar risco, estamos falando também. Tá? E isso, 81% dos índices de sustentabilidade que juntam as empresas ditas sustentáveis performam melhor também. Muito bem. Vamos ver agora um pouquinho o que a gente pode fazer, né? O que vocês, enquanto estudantes e na vida profissional, o que pode ser feito? Então, o que a gente fala? Quando a gente vai falar de marcas e causas, tem que transformar. Não dá para ser, de vez em quando eu sou. Tá? Então,
a gente tem que ir do, às vezes, comprometido para o sempre comprometido. Tá? Quando a gente fala para uma causa, principalmente uma marca abraçar uma causa, ela tem que ser contínua. A gente tem que ir do storytelling para o story doing. Tá? Então, é isso. Não é só contar a história do que está sendo feito, mas é sim fazer acontecer. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai de ações pontuais, campanhas. Alguém fez uma campanha, aí começa a ter programas mais estruturados. Uma marca que começa a ter programas mais estruturados, até uma parte que a causa faz parte da marca. A causa está tão lá dentro que você não sabe mais diferenciar, até a gente chegar nessas marcas que existem para isso. Tá? O propósito da marca, ver a Patagônia agora, não sei quanto vocês acompanham, que ele largou a empresa para os funcionários. Né? Era uma empresa tão comprometida com a causa que a causa virou a própria empresa. Tá? Então, a gente tem marcas muito evoluídas em relação a isso. E causa, o que é causa, afinal? Porque a gente fala tanta coisa, né? Então, eu já falei do propósito, né? Então, o propósito seria isso, a razão da existência, por que ela existe, é uma frase inspiradora que fala de uma forma poética qual é a razão da existência dessa marca. E a causa é um desafio específico que essa marca se propõe a defender. Tá? Então, é isso que a gente chama de causa. É óbvio que a causa tem que atender à lógica da sociedade, como a gente falou, ela tem que contribuir para um desafio da sociedade, mas ela tem a ver com o jeito que essa empresa e que essa marca é. Então, aqui, um pouco didaticamente falando, né, essa estratégia ela tem que alinhar o negócio com o interesse da sociedade. Qual que é o meu interesse do negócio? O que a sociedade espera da minha marca? Tem que ou minimizar o impacto negativo que você tenha, ou maximizar o impacto positivo. E, óbvio, a gente tem que ter meta, KPI, mensurar resultado. Não é porque a gente está falando de causa que então, não preciso fazer nada disso. Tá? Aí, a partir disso, a gente tem que ter um conteúdo e uma agenda positiva para chegar lá. Eu preciso saber onde eu quero chegar, ter essa estratégia. E aí, algumas premissas aqui que eu vou passar um pouquinho mais para frente. Óbvio que isso vai trazer resultados como fortalecer a reputação, licença social para operar, minimiza a pressão, converte novos players, ter uma comunicação verdadeira e uma fidelização e maior reverberação. Passando um pouquinho, então, sobre esses pontos, trouxe 4 pontos que eu acho que são bem importantes quando a gente fala de marcas com causa. O primeiro é a consistência. Tá? Não dá para a gente ter uma causa para o primeiro semestre e outra para o segundo. Tá? Então, assim, você até pode fazer, vou fazer uma campanha de mulheres no Dia da Mulher. Mas será que é isso? Será que isso é verdadeiro? Tá? Então, quando a gente fala de causa, você quer ter a causa feminina? Então, vamos fazer para valer, vamos fazer isso, ir além. É óbvio que a causa ela pode ser uma campanha também, que a gente fala, pode. Mas eu tenho que ter consistência. Tá? E o que a gente está falando aqui desse tempo de 3 anos, né, é isso. Se você quer ter um impacto na sociedade, se você quer ver qual é a diferença, então, a causa é educação. Tá bom, gente, educação o quê? Tem tanta gente trabalhando com educação há tanto tempo e a gente não consegue avançar. Então, sempre que eu pego uma marca que quer uma causa, a gente tem... Vamos fechar, gente. Educação o quê? Qual é a faixa etária? Qual é o lugar? Vamos tentar mover o ponteiro em algum lugar? Vamos achar o que disso tem a ver com a sua marca, porque aí você vai fazer maior, vai fazer melhor. Tá? Então, por isso precisa de tempo. Ser verdadeiro. Então, não dá, tá, gente? Para a gente ter uma causa que não tem nada a ver com o meu consumidor,